Hoje a gente vai continuar falando sobre os 5 sentidos, que são parte do sistema sensorial humano. Só que hoje a gente vai falar especificamente sobre as possíveis alterações e doenças que podem afetar esses sentidos. Então a gente vai passar pelas principais para cada um dos sentidos, para a gente entender um pouquinho quais são as possíveis consequências dessas doenças e como que a gente pode desenvolvê-las. Vamos lá? Muito bem. Bem, então os 5 sentidos, só para a gente relembrar: tato, gustação, olfato, audição e visão. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um pouco das áreas do cérebro que são responsáveis por esses sentidos. Vale lembrar que a gente estudou na unidade anterior, a gente vem estudando, né, nos conteúdos anteriores, toda a parte de sistema nervoso. E, em conjunto com esse conteúdo, a gente tem também a parte de sistema sensorial, que é coordenada pelo sistema nervoso, lá pelo nosso encéfalo, e que envia, interpreta e coordena todas as sensações que a gente tem em relação ao ambiente. Vale ressaltar o seguinte: os 5 sentidos do corpo humano, tato, gustação, paladar, olfato, audição e visão, constituem um conjunto de funções que, em seu relacionamento com o ambiente, propicia, por meio dos sentidos, perceber tudo que nos rodeia e faz com que a gente tenha sensações e decida o que fazer com elas, integrando o ser vivo ao ambiente. É muito bacana porque são graças a esses sentidos que a gente consegue responder aos estímulos do ambiente, certo? Bem, as primeiras doenças que a gente vai começar a comentar são as doenças que podem afetar a visão. Muitas pessoas sabem ou têm algumas dessas alterações, mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Vamos lá? Bem, a primeira alteração que a gente vai falar é, antes de mais nada, as estruturas que protegem o olho, né? A gente sabe que apesar de possíveis alterações, a gente tem algumas estruturas na parte da visão que são específicas para proteção da nossa capacidade de enxergar. Então aqui a gente tem as 3 principais, além de outras que a gente pode destacar. A gente tem as pálpebras, os cílios e as glândulas lacrimais, como as principais aqui que eu vou destacar, mas a gente pode ter os músculos e a sobrancelha, também serve como forma de proteção, além da gente ter os supercílios. As pálpebras, são membranas internas, né, que servem para proteger os olhos e para espalhar o líquido que a gente, produz, que é a lágrima. Os cílios, eles impedem a entrada de poeira, excesso de luz ou qualquer partícula do ambiente que possa entrar em contato com o nosso olho. E as glândulas lacrimais vão produzir as lágrimas, que nesse caso servem para lavar e lubrificar o olho. E quando a gente chora em excesso, ele desce pelo canal lacrimal e é despejado nas fossas nasais, em direção ao nariz, por isso que a gente também fica com o nariz escorrendo, tá? Então a gente tem sim mecanismo de defesa para os nossos sistemas sensoriais, mas muitas vezes isso não é suficiente para evitar a ocorrência de alterações. Então a gente vai falar sobre essas alterações, tá? A lágrima, só para destacar, ela é fundamental e ela fica aqui na lateral do olho, sendo produzida pela glândula lacrimal, com a função que eu comentei com vocês, beleza? Muito bem. Então vamos falar sobre o movimento dos olhos. O movimento dos olhos, ele tem, como importância enxergar lateralmente ou os objetos que nos rodeiam, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. E esses movimentos são controlados pelos músculos dos globos oculares. Mas, muitas vezes, eles não funcionam direito e surge uma alteração chamada de estrabismo, que pode ser conhecida também como um olho vesgo. Esse defeito pode ser corrigido, tem tanto cirurgia, como tampão de olho, como óculos especiais, mas nem sempre essas estratégias são suficientes para eliminar o problema. A gente tem diversos tipos de estrabismo, dá para ver aqui na imagem as variações que a gente pode encontrar de posição do olho em relação a isso. E como eu disse, pode ser um problema irreversível, não há garantia de poder resolvê-lo. É muito comum aparecer desde a infância e permanecer aí ao longo da vida adulta. Um outro defeito, digamos assim, da visão é a miopia. A miopia é a capacidade, ou a incapacidade, melhor dizendo, de enxergar objetos muito distantes. E isso acontece porque a imagem se forma no local errado. Ela teria que se formar depois da retina, como a gente vê aqui na imagem. E ela se forma
antes da retina. Então, nesse caso, o objeto ele fica desfocado com uma imagem embaçada. Existe a possibilidade de tratamento, né, com relação a essa miopia, o uso de óculos, né, e lentes corretivas. Muitos casos, isso não é o suficiente. A pessoa tem que permanecer usando óculos por muito tempo, por toda a vida, mas acaba reduzindo o incômodo que a miopia causa. A miopia ela também pode aparecer com um envelhecimento, é natural que o processo de envelhecimento altere a capacidade de visão, então também é um problema que pode aparecer quando a gente está mais velho. Bem, além da miopia, a gente tem a hipermetropia, que é o contrário da miopia. Aqui a imagem ela vai se formar muito depois da retina, como está aqui mostrando na imagem para vocês. Também dá para fazer a correção do defeito com o uso de lentes, que podem fornecer, né, a formação do objeto da maneira adequada. Então, o óculos é uma forma de cuidado, de tratamento. Há a cura possível para esse defeito da visão, mas como eu disse, ele pode também permanecer por toda a vida, tá? Um outro defeito muito comum é o astigmatismo, que é mais simples de tratar em relação aos dois anteriores. Também é feita a correção com o uso de lentes e de óculos para isso, né? Para compensar, a diferença entre os raios de luz que entram. No caso do astigmatismo, os raios de luz que entram para a formação da imagem são muito dispersos e aí a imagem não se forma da maneira correta. Então, essa é uma outra forma da gente apresentar um defeito da visão. Além disso, a gente vai comentar de outros dois. No caso da presbiopia, ela ocorre, na verdade, com o envelhecimento, e é porque os músculos do globo ocular, eles relaxam, e faz com que a imagem comece a não se formar da maneira correta. Nesse caso, a gente tem a correção com a utilização de lentes, eles chamam de lente bifocal, que é aquele óculos, né, que se faz com lentes bifocais, para auxiliar na redução desse problema. E ele é muito específico para indivíduos mais velhos, então para quando a gente envelhece. E o estrabismo, só uma definição, né? É o desvio do eixo do globo ocular e a correção também é feita com lentes ou com as outras técnicas que eu citei antes. Aqui tem um pouquinho da presbiopia para vocês verem que a visão normal, a presbiopia tem uma leve alteração onde a imagem se forma, que é atrás da retina, e aí eu uso a lente corretiva para evitar que a imagem passe da retina e se forme no local correto, beleza? Muito bem, muito bem. Aqui eu vou deixar um link para a gente ver depois. Depois a gente fala um pouquinho sobre esse vídeo, sobre os 5 sentidos, mas vamos seguir adiante. Bem, doenças relacionadas à pele agora, que é um outro órgão do sentido que é o nosso tato. A primeira que a gente vai falar é a sarda. A sarda é uma mancha que tem a ver com a pigmentação da pele, que normalmente é bem espalhada, ela pode já surgir desde nascença. Ela é uma alteração da pigmentação, mas ela não traz grandes prejuízos. É importante sempre passar protetor e cuidar, mas ela em geral não traz prejuízos para o indivíduo. Ela sempre vai se destacar no verão, porque fica-se mais exposto ao sol, enquanto que no inverno ela tem uma tendência, inclusive, até a desaparecer, tá? Bem, uma outra alteração que a gente tem é uma melanose. A gente conhece ela como mancha senil. São aquelas manchas que aparecem conforme a gente vai envelhecendo. Elas podem ter vários tamanhos, elas têm uma pigmentação mais próxima do marrom, e elas sempre vão aparecer no rosto, no antebraço, nas mãos, e normalmente ela é tratada mais por uma questão estética do que por um problema. Ela, em geral, não traz também prejuízos para o indivíduo que tem. Bem, as pintas. As pintas significa marca ou defeito, denominado, né, de pinta aí, e na verdade ela é uma pigmentação excessiva de células, é um acúmulo excessivo de células de uma determinada região aí da pele. Ela pode ser desde o nascimento ou aparecer durante a vida. Existem casos sim que ela pode aparecer durante a vida e ela pode apresentar inclusive tamanhos diferentes, sendo possíveis em qualquer parte do corpo. Um outro que a gente vai comentar é o melanoma. O melanoma ele é uma mancha também, um aglomerado de células que fica assim mais em relevo, que pode aparecer em várias partes da nossa pele. Tem tratamento, precisa ser olhado com mais calma. Em casos muito raros, pode desencadear outros problemas de pele. Então, requer cuidados, mas também não traz prejuízos para a vida no dia a dia.
A gente vai falar de outras duas que são muito comuns também, muito conhecidas. A psoríase, que está aqui para vocês, é uma doença de pele bem frequente. Ela pode atingir tanto homens e mulheres a partir dos 20 anos até uns 40, depende, mas também acontece em outras fases da vida. Não se sabe por que ela acontece. Sabe-se que ela pode estar relacionada também a problemas emocionais, fatores de predisposição genética. E normalmente quem tem a psoríase tem também relatos de psoríase em outros indivíduos da família. Então acredita-se que isso pode ser um fator. Ela não é contagiosa, não tem nenhum problema do contato e ela faz parte do indivíduo de maneira geral. E uma outra que também é muito comum, muito falada, é a vitiligo. A vitiligo tem uma causa também desconhecida, uma formação de manchas sem pigmentação. São áreas da pele que não têm pigmentação nenhuma, não tem acúmulo de melanina. As lesões são formadas devido à ausência das células que fazem a melanina estar presente na nossa pele, né? Mas não se sabe exatamente a causa disso, né? A vitiligo, ela também está relacionada a doenças autoimunes, que são aquelas desencadeadas pelo nosso próprio corpo e que podem, então, ocasionar a vitiligo, né? E podem ter alguns traumas emocionais envolvidos no processo que também poderiam justificar a aparência de manchas, mas também não é transmissível e também não há nenhum problema em ter o contato com essas pessoas. Agora eu vou comentar um pouquinho da lepra, galera. A lepra era chamada de lepra antigamente, mas na verdade é hanseníase. Nesse caso é uma doença infecciosa causada por bactéria, que normalmente está relacionada aos nervos e à pele nas extremidades do corpo. Então ela causa essas manchas bem características na pele e também precisa ser tratada, né? Ela ficou conhecida como lepra, mas o nome correto é hanseníase. Bem, até aqui a gente viu em dois sentidos algumas doenças que podem afetá-los, tanto a visão quanto o tato. A gente continua falando dos outros sentidos na parte 2 dessa aula, beleza?